Fala pessoal, estou aqui para trazer informações novas, bastidores, informações exclusivas sobre essa saída do William do Corinthians. Ele vai rescindir o contrato com o Corinthians. Foi uma decisão que foi tomada há cerca de um mês e comunicada ao Corinthians. E não teve nada a ver com o Vitor Pereira ou qualquer outra situação. Foi por causa da questão familiar. Foi uma situação que foi ficando insustentável. Inclusive a esposa do William teve que passar por uma cirurgia por estresse. Vou trazer todos esses detalhes para vocês. Antes, vocês já se inscreveram aqui no canal? Ainda não? É importante vocês fazerem a sua inscrição e ativarem as notificações, né? Para você receber toda vez uma mensagem quando tiver um conteúdo novo, um conteúdo com informação. Importante, então, faça a sua inscrição e ative as notificações. Vou falar do William então. Ontem foi o último jogo do William com a camisa do Corinthians. O William, claro, vai ter essa conversa com a diretoria, mas vai ser uma conversa meramente formal para rescisão de contrato. Há cerca de um mês o William procurou o presidente do William Monteiro Alves, procurou a diretoria do Corinthians para rescindir o contrato, ou melhor dizendo, para informar que ele não queria continuar no Brasil. A questão toda não teve nada a ver com o campo bola, e sim com a questão da violência, e sim com a questão das ameaças, né? Num primeiro momento, a situação na casa do William até foi assim meio que contornada, porque eles conseguiram identificar um ou dois ali autores de mensagens de ameaça ao William, e a coisa deu uma abafada. Mas essas ameaças e esses conteúdos assim com xingamentos, com críticas muito duras e pessoais e atingindo a família, elas continuaram, elas não pararam, em nenhum momento pararam. O William foi muito criticado, porque assim, aí vinha uma questão de uma lesão, não jogava, bombava de novo, pancada e crítica nas redes sociais. E a família foi sentindo muito. As filhas do William já não sentiam mais segurança de ir ao jogo, né? Assim, as filhas do William nasceram aqui no Brasil, mas elas foram criadas numa cultura diferente, né? Numa cultura da Europa durante 14 anos. Então, para elas, para as filhas, foi algo muito difícil entender que o pai vai trabalhar, vai jogar, mas ele recebe uma ameaça depois de um jogo, né? Recebe uma ameaça até física, ameaça de morte, enfim, é uma situação que foi muito difícil para as filhas. E contornar isso quando você tem um filho que não está se sentindo bem, né, que está se sentindo acuado, a família toda acaba sentindo ainda mais, né? A esposa do William, que sempre esteve muito à frente de tudo, né, das questões do William, não só profissionais, mas ela também saía lá para rebater essas críticas, foi várias vezes às redes sociais. Ela teve que, inclusive, passar por uma cirurgia por estresse, né? Foi parar no médico, teve que fazer uma cirurgia por estresse, a esposa do William. Então tudo isso foi ficando insustentável. O William não tinha mais como trabalhar, ter cabeça e voltando para casa e ter essa situação, né? Claro que o jogador, ele conhece, entende essa situação toda, mas não era a realidade dele nos últimos 14 anos, trabalhando e jogando na Europa. Então foi uma situação que foi ficando muito complicada, e o William, a única saída, a melhor saída para ter tranquilidade, para ter paz, era exatamente isso: sair do país, voltar para a Europa. Então foi uma decisão que foi tomada, foi comunicada à direção do Corinthians, né? E a direção do Corinthians se viu numa situação de que estava ali na porta, na véspera de uma decisão, né, de decisões importantes. E aí agora, mera formalidade, essa saída do William, que não teve nada a ver com questão do Vitor Pereira, com o técnico. Isso podia apurar com mais de uma pessoa, que o William não tinha nenhum problema com o técnico, não tinha nada com a comissão técnica do Vitor Pereira. Foi uma questão mesmo insustentável, né? Foi uma questão mesmo familiar. E tudo que estava gerando e tudo que vem gerando a violência no futebol brasileiro, né? O William viu, por exemplo, o companheiro dele, né, o Cássio, ser agredido na Vila Belmiro, né? Uma situação lamentável. Viu as cenas dos ônibus do Bahia, do Grenal, enfim, faca na Copa São Paulo, né? Tudo isso causa uma dúvida muito grande. Aí quando acontece algo dentro de casa, evidentemente fica muito difícil de continuar.
O Willian abriu mão de muita coisa quando veio para o Corinthians, abriu mão de salário, rescindiu o contrato na Europa, não pensava em não cumprir o contrato. O Willian ainda tem um contrato até o final do ano que vem com o Corinthians, mas ele não pensava em rescindir. Mas evidentemente, diante de tudo que aconteceu, não teve como, não teve volta, né? Era uma situação que já estava tomada a decisão ali há cerca de um mês. Então o Willian vai abrir mão de tudo que tem a receber, evidentemente, né? Não vai cobrar nada do Corinthians e vai rescindir o seu contrato, ficando livre no mercado, vai voltar para a Europa e aí vai decidir o futuro. O que me garantiram também é que não há nenhuma negociação em andamento, mesmo porque o Willian é muito ativo nas negociações, né? Foi assim quando ele retornou ao Corinthians. Não há nada em andamento em relação a Fulham ou algum outro time. Ele vai rescindir o contrato, vai se despedir do Corinthians, né? E evidentemente vai retornar à Europa e aí sim vai ver o futuro. Os empresários vão trabalhar muito mais, os empresários vão trabalhar mais de maneira intensa nessa questão de um novo clube, mas que nesse momento negociações em andamento não existem, isso me garantiram. Então o Willian encerra aí sua participação no Corinthians, ele tem uma história, é cria da base, tem uma questão familiar, que o pai é muito ativo no Corinthians, mas assim, fica um alerta, né? Fica uma questão ali de que a violência de fato está vencendo, né? Está se tornando mais importante que muita coisa, né? E alguma coisa precisa ser feita, né? O Willian é um jogador que, né, importante, jogador de seleção brasileira, um jogador que disputa a Copa do Mundo, né? E de repente chega ao país e a família passa por tudo isso e vai embora. É um alerta que precisa ser ligado não só no Corinthians, mas falando no futebol como um todo. Então, nas próximas horas chegará aí um comunicado, né? As partes vão se manifestar, Corinthians e o Willian, de uma rescisão de contrato, uma rescisão. No caso o Willian abrindo mão de tudo aí que tem para receber desse contrato que até então tinha validade até o final do ano que vem. Deixa aqui os comentários sobre essa questão do Willian, quero debater com vocês e claro, evidentemente às 6 da tarde a gente vai ter live e vai repetir ainda mais essa saída do Willian do Corinthians, decisão já tomada pelo jogador. Valeu!